Olá, tudo bem? Aqui é o Júlio Batiste. Eu sou autor de mais de 70 livros na área de informática e criador do site juliobatiste.com.br, a sua sala de aula na internet, desde o dia 29 de maio do ano 2000, portanto há mais de 20 anos. Estamos aí trazendo para vocês mais uma série de 180 videoaulas sobre Excel avançado, análise de dados, tabelas dinâmicas, macros e programação VBA. Então é muita informação, muitos detalhes, fiquem atentos que tem muita coisa boa nesta série para vocês. E trago aqui uma dica rápida de uma formação completa em Excel com 925 aulas, a nossa Universidade Prática do Excel. São 925 videoaulas, todas já estão dentro do ambiente do curso, mais de 120 horas de conteúdo, são 22 cursos pelo preço de um. Vocês não vão acreditar. Não vou me estender aqui para iniciar logo a nossa lição, mas acessem neste endereço aqui que tem todos os detalhes, tá? Aproveitem que é por pouco tempo essa promoção dos 22 cursos pelo preço de um único, tá? Um preço muito especial a nossa Universidade Prática do Excel. Valeu? Bom estudo a todos e vamos à nossa lição de Excel avançado e VBA. Olá, tudo bem? Aqui novamente o Júlio Batiste, trazendo para vocês mais uma videoaula, essa nossa série de videoaulas sobre fórmulas e funções matriciais. Agora nós vamos entrar numa série onde nós vamos ver exemplos práticos de uso de fórmulas e funções matriciais. Nas lições anteriores nós já vimos alguns exemplos para demonstrar o funcionamento dessas fórmulas e agora vamos aí umas 4, 5 lições só com exemplos práticos. E no decorrer dessas lições nós vamos estudar algumas outras funções que serão utilizadas em conjunto com as fórmulas matriciais. Por exemplo, nessa lição nós vamos estudar a função cerro e a função agregar, né? Sempre com explicações detalhadas passo a passo, tanto do exemplo que a gente está apresentando, quanto das funções que nós usamos para solucionar o exemplo proposto. Tá? Nós vamos para os exemplos dessa lição. Tem essa planilha aqui, está disponível para download nesse endereço. Façam o download para a pasta de trabalho onde vocês estão colocando os exemplos do curso e descompactem, que daí vai ser gerada a planilha, uma planilha com a listagem de pedidos que nós vamos utilizar no nosso exemplo. Vamos lá então trabalhar nos nossos exemplos e aprender um pouco mais sobre fórmulas e funções matriciais no Excel. Para os nossos exemplos, então, nós vamos utilizar essa planilha aqui, ó, lista de pedidos com valor, data e país de destino. Essa planilha lá no início, no slide, eu mostrei para vocês onde está o endereço para fazer o download, ela está compactada. Ao descompactar vai ser gerada essa planilha aqui. Vou até abrir essa planilha aqui, fechar essa do exemplo anterior, tá? E vamos abrir essa planilha, agora me esqueci o nome, vamos lá, lista de pedidos com valor, data e país. Vocês devem ter baixado ela aí, vamos ver. Lista de pedidos, tá aqui, com valor, data e país. Vou dar um zoom aqui para aumentar um pouco. Observem que ela tem aqui o número do pedido, a data do pedido, o valor e o país para o qual foi o pedido. E de propósito aqui algumas células contêm erro no campo valor. Eu forcei esse erro aqui para mostrar para vocês como fazer uma soma ignorando as células que têm erro. Então vamos ver como é que funciona isso aí em conjunto com as funções matriciais. Essa planilha contém 830 pedidos e a linha 1 contém o nome dos campos, tá? Conforme vocês viram lá na planilha. Vamos supor que você queira rapidamente inserir uma data em uma determinada célula e usar uma fórmula matricial para calcular a soma total dos pedidos a partir da data informada. Vamos ver um exemplo prático passo a passo de como fazer isso. Reforço também que a nossa planilha contém algumas células que contêm erros no campo valor. Aqui, ó. Eu forcei aqui, coloquei uma divisão por zero para forçar realmente o erro, né? Ou coloquei nome de fórmula que não existe, só para que retornasse o erro, para a gente aprender a como tratar esses erros na hora de fazer uma soma. Tá? Então observe que tem algumas... é comum ocorrerem erros quando você importa dados que não estão bem estruturados de um arquivo de texto, por exemplo.
Conforme veremos no exemplo prático, ao usarmos as funções tradicionais soma, média, soma-C, teríamos dificuldade em fazer a totalização do campo valor devido às células de erro. Então, até vou fazer um teste aqui, ó. Vou colocar uma soma tradicional aqui, ó. Pedir para ele somar do C2 até o C25. Então, igual a soma C2, C25, tá? Para mostrar para vocês, ó, o problema, porque quando tem esses erros, as fórmulas tradicionais não conseguem tratar esses erros e vão dar erro na hora de usar a fórmula. Vamos ver como contornar isso usando as nossas fórmulas e funções matriciais. Na célula F1, digite soma dos pedidos. Isso aqui até já tem, né? Soma dos pedidos. E uma determinada data aqui. Então vamos ver como é que nós vamos usar. E aí tenta usar essa fórmula, somar direto, vai dar o erro de divisão de zero. Por quê? Por causa das células contendo os erros. Foi o que nós fizemos antes, né, pessoal? Nós tentamos simplesmente uma soma aqui de C2 até C832, que é a última linha lá. Vai dar erro por quê? Porque contém células com erro aqui, que não tem um valor válido, e a função soma não consegue tratar isso. Então, está descartado o uso dessa função. É possível fazer essa soma ignorando as células de erro. Para isso, o que eu vou fazer? Podemos usar uma fórmula matricial em conjunto com a função C-erro, tá? Vamos ver o exemplo funcionando, depois vamos às explicações. Como é que eu vou fazer isso, tá? Para a soma, eu vou usar essa fórmula aqui. Vamos ver se ela funciona e depois eu vou explicar para vocês a lógica, tá bom? Então, aqui na soma eu vou usar aquela fórmula, soma. Usei a função C-erro aqui dentro e aí ele testa na faixa de C2 até C831. O que essa função C-erro faz? Ela testa cada um dos valores. Começa testando C2, depois C3, C4 até C831. Se tiver um erro na célula, ela retorna zero, porque o zero não afeta a soma. Se não tiver erro, isso aqui é ignorado e ele vai retornar o próprio valor da célula. Como é que faz para isso aqui ser matricial? Ctrl, Shift, Enter. E olha a mágica acontecendo aí. Ele foi célula por célula e verificou. Tem erro lá? Se tiver erro, retorna zero. Caso contrário, retorna o próprio valor da célula. Então ele vai somar todos os valores, descartando, desconsiderando as células onde tem um erro. E funciona perfeitamente, porque inserimos ela como uma fórmula matricial, tá bom? Vamos ver aqui mais algumas explicações, inclusive a sintaxe da função C-erro. Como é que funciona essa fórmula? Inicialmente utilizamos a função C-erro. Essa função analisa o valor de cada célula na faixa de células C2 a C831. Se o valor for um erro, a função retorna zero, porque eu defini aqui que era para retornar zero. Isso é exatamente o que desejamos, pois o zero é o elemento neutro da soma, isto é, substitui as células com erro por zero, e somar zero não altera o resultado final. A função C-erro recebe dois parâmetros. O primeiro é o endereço da célula a ser analisada e o seguinte é o valor a ser atribuído para a célula caso ela contenha um erro. No nosso exemplo, zero. Se ao invés de uma soma fosse uma multiplicação, não poderíamos substituir as células com erro por zero, pois o zero iria anular toda a multiplicação. Então você tem lá 1000 elementos, um multiplicando pelo outro, e um dos elementos for zero, o resultado final iria ser zero, né? Então se fosse uma multiplicação, ao invés de zero, teria que retornar o 1, que é o elemento neutro da multiplicação. O zero é o elemento neutro da soma. Por fim, o toque final, que foi inserir a fórmula como sendo uma fórmula matricial. O que foi feito usando Ctrl, Shift, Enter. Ao fazer isso, o Excel entende que ele deve percorrer todas as células no intervalo C2, C831, e em cada célula fazer o teste para ver se contém um erro. Se contém um erro, ele troca por zero e vai fazendo a soma de todas as células. Uma solução simples, poderosa, funcional e elegante. Assim são as fórmulas matriciais.
Até vou dar um destaque para essa linha, porque realmente, usando fórmulas matriciais, foi muito fácil de solucionar esse problema. Eu poderia ter criado uma rotina em VBA que percorre toda a faixa e testa. Se tem erro na célula, troca o valor da célula por 0. Foi exatamente isso que a nossa fórmula matricial fez. Para esse exemplo, ao invés de uma fórmula matricial, você poderia ter usado uma das novas funções que foram introduzidas no Excel 2010, que é a função agregar. Vamos fazer um estudo da função agregar e depois mostrar como essa função pode ser utilizada para resolver este mesmo problema. Função agregar. O que é essa função? Que é uma das novidades do Excel 2010. Não existia função agregar antes do Excel 2010. Esta função é utilizada para retornar uma agregação, eu uso um termo popular, um ajuntamento, em uma lista de valores ou em um banco de dados. A função agregar, que é uma novidade do Excel 2010, vem para solucionar a limitação de efetuar cálculos em faixas que contêm células com erros. Exatamente o nosso problema. Nós tínhamos erros anteriormente e se usasse direto soma, média, máximo, mínimo, soma C, conte ponto valores, ele iria retornar um erro. Tá? Ao usar a função agregar, você poderá implementar essas funções, já que os erros serão ignorados. Então, posso usar as funções tradicionais em conjunto com a função agregar para contornar esse problema de fazer os cálculos em faixas de valores onde tem células com erro. Além disso, a função agregar pode aplicar diferentes funções de agregação a uma lista ou a um banco de dados, com a opção de ignorar linhas ocultas e valores de erro. Função realmente bem poderosa. Vamos entender a sintaxe dessa função. Agregar e esses parâmetros aqui. Num função, opções, referência 1, referência 2. O que é esse primeiro número função? É um parâmetro obrigatório, qual indica que tipo de cálculo a função agregar vai realizar. Ela vai realizar esses cálculos na faixa passada como parâmetro para ela. Na tabela a seguir, temos os valores possíveis para a função agregar. Que valores são esses? Para o parâmetro número e função. Se for 1 é uma média, se for 2 é conte.num, se for 3 contar valores, 4 é máximo, 5 é mínimo, 6 vai multiplicar, 7 é um desvio padrão A, 8 desvio padrão P, o 9 é a soma, que é um dos mais utilizados, 10 variância A, 11 variância P, 12 a média, 13 modo único, 14 maior, 15 menor, 16 percentil, 17, que são funções da estatística, né? Então, os mais utilizados provavelmente vai ser o 1, que é a média, 4 e 5, que é o máximo e o mínimo, produto talvez o 6 e o 9, que é a soma. Então, esse primeiro parâmetro define que tipo de cálculo a função agregar vai fazer. Dica: assim que você digitar o argumento num função, quando você insere a função agregar em uma célula, será exibida uma lista de todas as funções que podem ser usadas como argumentos. Então, o que ele está dizendo aqui é que assim que você vier numa célula e digitar agregar, abrir o parênteses, ele já diz aqui, quais as opções que você tem. Então, isso facilita muito. Não precisa decorar aquela tabelinha, né? E aí é só você vir aqui e selecionar, eu quero uma soma. Dá um clique duplo e ele já traz o 9, que é correspondente à soma. Então é o Excel nos ajudando a não errar na hora de inserir fórmulas. Segundo parâmetro, opções. É um parâmetro também obrigatório, um valor numérico que determina quais valores ignorar no intervalo de avaliação, no intervalo que vai ser passado como parâmetro para a função. Aqui nós também temos uma tabela que especifica o que a função agregar deve ignorar. 0, ou se não for especificado um valor para esse parâmetro, ele ignora funções subtotal e agregar alinhadas. Se for 1, ignora linhas ocultas, funções subtotal e agregar alinhadas. 4 não ignora nada. 5 ignora linhas ocultas. E o 6, que é o que nós vamos usar no nosso exemplo, ele ignora valores de erro. Tá bom? Aqui, novamente, vocês não precisam se preocupar em decorar essa tabelinha, porque quando eu venho aqui e coloco agregar, abro o parênteses, ele já mostra o primeiro parâmetro. Selecionei.
Quando eu dou o ponto e vírgula, ele mostra os valores do segundo parâmetro e o que significa cada um. Então não precisa decorar essas tabelinhas, por exemplo, ignorar erro. Aí, o valor do segundo parâmetro, ok? Então, o próprio Excel vai nos dando essas tabelas e essas dicas, a gente não precisa se preocupar em decorar isso aqui. O terceiro parâmetro, que é ref1, é obrigatório, é o primeiro argumento numérico para funções que usam vários argumentos numéricos, dos quais você quer o valor de agregação. Tá? E o ref2 é opcional, argumentos numéricos de 2 a 253, dos quais você quer o valor da agregação. Se um argumento ref for requerido, mas não for fornecido, vai retornar o erro valor. Se uma ou mais referências forem referenciadas, agregar retornará o valor de erro valor. Agregações aninhadas. Se houver agregações, então você está usando uma fórmula agregar e numa das faixas que você passou como parâmetro para a função agregar, tem o uso da função agregar numa daquelas células. Então, se houver outras agregações na faixa ref1, ref2, essas agregações serão ignoradas para evitar uma dupla contagem. Então, já está somando numa agregação e vai agregar novamente, vai duplicar os resultados. Se houver subtotais nas faixas que você passar como parâmetro, os subtotais também vão ser ignorados, senão vai, pelo mesmo problema, vai duplicar, vai dar valores incorretos. E se houver agregações na função subtotal, essas agregações serão ignoradas. Tipos de intervalo. A função agregar foi projetada para colunas de dados ou intervalos verticais. Ela não foi projetada para linhas de dados ou intervalos horizontais. Então, sempre eu vou usar a função agregar com uma faixa de dados, uma coluna, na horizontal. Não tem como usar ela, na vertical, perdão, não tem como usar ela para somar, para calcular a média, numa linha de dados. Sempre numa coluna. Ou em mais de uma coluna, mas colunas, e não linhas. Tá? Por exemplo, quando você subtotaliza um intervalo horizontal usando a opção 1, ocultar uma coluna não afeta o valor da agregação, mas ocultar uma linha em um intervalo vertical afeta o valor da agregação. Tá? Muito bem, vimos os detalhes da função agregar. Então, como é que nós utilizaríamos a função agregar para resolver o problema prático do nosso exemplo? Ou seja, eu quero somar de C2 a C831 ignorando os valores de erro. Então, vamos lá. Aqui eu quero calcular a soma para ver se eu obtenho esse mesmo resultado. Então, igual, agregar, abre parênteses. Primeiro parâmetro é o que eu quero fazer? Somar. Então, dá um clique duplo aqui no soma, ponto e vírgula. Segundo parâmetro, o que eu quero ignorar? Ignorar valores de erro. Dá um clique duplo, ponto e vírgula. E o terceiro parâmetro eu digo que é de C2 a C831. Quando eu der o Enter, olha que beleza, exatamente o mesmo resultado. É poderosa essa função agregar, não é mesmo? Ela fez exatamente o mesmo trabalho que a fórmula matricial e muitos de vocês vão entender que até com uma lógica mais simples. Mas ao invés da soma, eu gostaria de fazer uma média, ignorando os erros. Poderia fazer tranquilamente. Então vamos lá, agregar. O que é a média? Seria o 1. Ignorar o quê? Ignorar valores de erro, ponto e vírgula, de C2 até C831. Fecha o parênteses, calculou a média dos valores, ignorando os valores do erro. Bom, então a função agregar, pessoal, vou voltar para a soma, né? Opa, refazer aqui. Muito útil, muito poderosa e é uma das novidades do Excel 2010. No nosso exemplo, o primeiro parâmetro, 9, indica a soma. O segundo parâmetro, o 2, indica que queremos ignorar os valores de erro. Não é o 2, eu acho que é o 6, né, pessoal? É o 6. O 6 que é ignorar valores de erro. Deixa eu corrigir aqui com vocês. Ó, ignorar valores de erro é o 6 e não o 2. Então, deixa eu corrigir aqui. Lá eu usei o 6, né?
Aqui que eu usei o 2 incorretamente. Agora sim. Nosso exemplo, primeiro parâmetro indica que eu quero uma soma. E o segundo parâmetro, com o valor 6, indica que queremos ignorar valores do erro, funções subtotal e agregar aninhadas. Poderia ser o 2 também, né? Porque ele ignora valores de erro e função subtotal e agregar aninhadas. Com o 2 funcionaria também, porque o 2 também ignora valores de erro. Tá? Se eu botasse o 2 aqui, daria a mesma soma sem nenhum erro. A diferença do 2 para o 6 é que o 2 ignora valores de erro, subtotais e agregar aninhados. E o 6 ignora apenas valores de erro. Tá? Então o 2 é mais completo, vamos manter o 2 aqui, porque se na faixa tivesse algum subtotal ou algum agregar, ele iria somar e ia dar valor duplicado. Então, com o valor igual a 2, queremos ignorar valores de erro, funções subtotal e agregar aninhadas. Função agregar é poderosa, né, pessoal? E veio para suprir uma lacuna que existia nas versões anteriores do Excel. E para finalizar, se eu quisesse contar quantas células com erro existe na faixa de C2 até os C831, que é a coluna dos valores. Para isso eu podia simplesmente usar essa fórmula aqui. Tá? Ó, soma e aí ele testa. E aí, como é uma fórmula matricial, ele vai faixa a faixa e testa. Começa com C2. É erro? Se tem um erro, ele retorna o valor 1, tá? Caso contrário, o valor 0. Então ele testa. Se é erro, esse teste aqui é verdadeiro. Então, se for verdadeiro é erro, então retorna 1. E esse 1 vai contar na soma. Caso contrário, retorna 0. Então aqui, cada célula que tem um erro, ele retorna 1, vai somando 1 mais 1 mais 1. No final ele vai dizer quantas células tem aqui. Se não tem um erro, retorna 0, não altera a soma. Então é só dar um Ctrl Shift Enter e ele diz 4 células com erro. Vocês viram que maravilha as fórmulas matriciais, pessoal? É muito interessante. E vejam essa lógica aqui, ó. Até eu vou vir aqui para aumentar o tamanho. Deixa eu dar um negrito nisso aqui e botar uma fonte maior. Eu estou usando uma fórmula matricial, uma fórmula é erro para testar se é erro ou não. Se for erro, retorna verdadeiro. E aí entra o teste C, né? Se o teste é verdadeiro, retorna esse primeiro valor. Caso contrário, o segundo. Ele faz isso fórmula a fórmula. O resultado é que só nas células onde tem erro, ele retorna 1. E esse 1 vai sendo somado pela fórmula matricial, né? Interessante. Lembrando que para entender a lógica temos que fazer a leitura sempre de dentro para fora. Como é uma fórmula matricial, o Excel percorre todo o intervalo. Para cada célula do intervalo ele testa, para ver se a célula tem um erro. A função é erro. Se for um erro, ele substitui o valor do erro pelo valor 1 e soma este valor na soma geral. Se não for um erro, ele substitui o valor da célula por 0 e soma 0, ou seja, somar 0 não altera a soma. Como para cada erro encontrado ele soma o valor 1, na prática a soma final é a contagem do número de erros no intervalo. É bonita a lógica, não é, pessoal? Muito bem. Para essa lição acho que está de bom tamanho. Espero que nós tenhamos avançado um pouco mais no estudo das fórmulas matriciais. Espero que vocês tenham gostado da função agregar, que é uma função muito poderosa e muito fácil de utilizar. Agradeço por terem me acompanhado até aqui e até a nossa próxima lição. Valeu! Que bom que você assistiu essa lição até o final. Espero que ela tenha sido muito útil para você, que tenha trazido informações novas e principalmente informações que você possa aplicar no seu dia a dia. Lembrando sempre que a lista de todas as lições já publicadas podem ser acessadas através desse endereço aqui. Esse endereço vai redirecionar vocês para a playlist com todas as lições de Excel avançado já publicadas aqui no nosso canal no YouTube. Então, podem guardar, colocar nos favoritos e acessar sempre que necessário. Aproveito para recomendar para vocês uma formação que nós recém lançamos, que é a nossa Universidade Prática do Excel. Curso completo e prático de Excel online. Não tem nenhum curso parecido com esse que eu tenha lançado até hoje. São 925 videoaulas,
mais de 120 horas de conteúdo com conteúdo prático, exemplos mostrando feitos no Excel, passo a passo, tela a tela, tudo bem explicado. E ela é diferente porque ela vai desde o não sei nada, desde o como abrir o Excel, e vai evoluindo, passando pelo Excel básico, intermediário, avançado, até chegar no Excel, na programação VBA e principalmente na criação de sistemas completos com VBA. Vai ter sistemas aí que você vai aprender de controle de estoque, controle de pedidos, controle de restaurante, sistemas bem completos com formulários, com menus. Então é muito conteúdo. E para você que me acompanha aqui no YouTube, eu preparei uma promoção que beira o inacreditável. Ela tem 22 cursos dentro dessa promoção e através desse endereço aqui, você vai conseguir se inscrever pelo preço como se fosse de um dos cursos vendidos separadamente. É muito barato mesmo, só que é limitado, por tempo limitado e vagas limitadas. São somente para os 200 primeiros inscritos. Então acesse esse endereço aqui que você vai conseguir se inscrever na Universidade Prática do Excel por um valor inacreditável. Você não vai acreditar numa formação tão completa e por um valor tão em conta que nós estamos fazendo agora no lançamento. Não deixe de acessar e conferir, aqui tem todas as informações, descrição completa, lista das lições, como fazer a inscrição, formas de pagamento, tudo direitinho, legal? E reforço, obrigado por terem assistido o vídeo até o final. Não esqueçam de se inscreverem aqui no canal, botãozinho inscrever-se, que ao se inscrever no canal, vocês são avisados por e-mail sempre que um novo vídeo é publicado. Tá? Utilize o campo de comentários se você tiver dúvidas. Tem uma dúvida sobre o exemplo que foi apresentado, não está funcionando, está dando um erro, entra em contato. Sugestões, críticas e, por que não, elogios. Eu sempre respondo todos os comentários. Pode demorar um pouquinho, porque já estamos chegando a quase 1000 vídeos, são milhares de pessoas que todos os dias acessam aí o nosso canal. Então são muitos comentários, mas eu vou respondendo à medida que o tempo permite. E me ajudem sempre a divulgar esse conteúdo gratuito para que mais pessoas que estão precisando dominar o Excel avançado, os recursos avançados do Excel, possam ter acesso a esse conteúdo. Quanto mais compartilhamento, mais comentários, mais lições gratuitas eu gravo e trago aqui para vocês. Tá legal? Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Mais uma vez é meu desejo que o vídeo tenha sido útil e até o nosso próximo vídeo.